Bom dia, terráqueos! Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no nosso canal, O Presbítero, para estudarmos aqui a Palavra de Deus, né, de forma simples e objetiva. Não se esqueça, por favor, compartilhe o canal, é importante esse canal crescer. E eu dependo de você, né? Compartilha, dá os seus likes aí, toca o sininho para receber informações, né? Quando tem vídeo novo. É muito importante você fazer isso, mas principalmente compartilhar, porque compartilhando esse vídeo, mais pessoas poderão ouvir aquilo que você está ouvindo e aprendendo, tá? Tomei uma dura logo cedo da minha esposa que tô barbudo. Falou, nossa, tá barbudo, hein? Vai fazer barbudo. Aqui é tudo muito natural, né? E tô barbudo, né? Mas não tem problema não. O importante não sou eu, o importante é a palavra de Deus que está sendo pregado aqui, né? Falado aqui. Nos vídeos anteriores, nós falamos do capítulo 1 e do capítulo 2, que vão, na maior parte dele, vai falar sobre a criação, né? Então, se você quiser ver o que eu falei a respeito do capítulo 1 e do capítulo 2, você pode ver os vídeos anteriores, inclusive eles estão numerados, né? Minha esposa numerou para mim, foi a pedido de um aluno meu, que pediu dar uma numerada nos vídeos, que fica mais fácil para as pessoas saberem a sequência, né? E é legal, se você está vendo esse vídeo hoje, que você veja os anteriores, porque tem uma sequência do que eu estou falando desde Gênesis 1, né? E isso vai facilitar aí o seu entendimento. Então, são vídeos de 12 minutos, né? Você pegar aí alguns dias, você pode ver um por dia e acompanhar, vai ser bem legal, né? Sobre Gênesis 1 e 2, eu vou indicar um livro do cientista, professor, né, e cristão Adalto Lourenço. Ele é um cientista criacionista, né, que tem a visão da ciência na criação. Então, ele, nesse livro Gênesis 1 e 2, que você pode encontrar e pesquisar, você vai ter uma ideia bem legal de uma visão de um cientista falando sobre a criação. Então, a ciência não é contra as escrituras, muito pelo contrário. A ciência e as escrituras, elas se encaixam muito bem. Pode ser que cientistas, evolucionistas, ateus, não creem em Deus, não creem na criação, então eles usam aquilo que eles conhecem para ir contra a palavra de Deus, mas cientistas, renomados criacionistas, encaixam muito bem a ciência e a criação. E você, então, quiser ler esse livro, né, Gênesis 1 e 2, do professor Adalto Lourenço, vai te ajudar bastante, tá? O que eu preciso falar hoje para você? A partir do capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver a queda do homem, né? O homem permaneceu no estado em que ele foi formado? Não, ele desobedeceu. Para a gente entender por que ele desobedeceu, nós temos que ler um pedaço do capítulo 2 de Gênesis. Porque o que acontece? Deus, ele cria o homem e a mulher e ele prepara um jardim, né? Deus prepara um jardim, esse jardim chamado jardim na região do Éden, e está ali no versículo 9, né? Do capítulo 2, do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Um pouquinho antes, no 7 está, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Muito bem. Só que quando Deus coloca o homem nesse jardim, ele dá uma ordem para ele. Olha que interessante, né? Lá a partir do versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Então, o que nós vemos aqui tão claramente? Deus é o Criador e Adão é a criatura. Deus pega essa criatura que ele criou
e coloca em outra criação ali, que foi o jardim da região do Éden, e coloca o homem ali. Isso e faz uma aliança com ele, né? Às vezes a gente fala de aliança, né, de Deus com Noé, de Deus com Abraão, mas Deus fez uma aliança com Adão. Por quê? Porque ele estabeleceu ordens ali. Então é assim, Adão, eu te criei, eu te coloquei num lugar, você tem tudo aí, tudo que você precisa está aí. Só que eu estabeleci regras para você. Então, há uma aliança entre eu e você. Eu te coloquei num lugar maravilhoso que eu criei, eu sou o teu Deus. Só que assim, eu sou o teu Deus. Eu sou o Criador e você é a criatura. Eu sou o Senhor e você é o servo. Eu mando e você obedece. Então, há uma ligação ali entre Deus e o homem, mas há uma ligação com respeitos, né? Com hierarquia. Então, não é assim. Adão não era tranquilão, vou fazer o que eu quiser da minha vida, Deus me colocou aqui nesse paraíso e eu faço o que eu quero. Não, havia regras. Deus estabeleceu essas regras e para mim está muito claro aqui que se você pegar todo o contexto da Bíblia, onde Deus fala quem é Deus e quem é o homem, que há uma diferença muito grande aí que Adão precisava entender. Eu já disse em vídeo anterior, lá no passado, que Adão não era perfeito, ele era a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado reto, íntegro, mas ele não era Deus. Ele nunca foi Deus, ele nunca deveria ser igualado a Deus, ter os mesmos atributos de Deus, né? E muito menos usurpar ser igual a Deus, né? Aliás, essa é a tática que o diabo vai usar, nós vamos ver mais para frente. Mas o que Deus estabelece então? Que realmente Adão vivesse livremente com relação a tudo que Deus criou, mas Deus estabeleceu uma restrição. E essa restrição me parece clara exatamente para que haja esse sentido em Adão de que ele tinha um Deus que ele deveria prestar contas, um Deus que exigiria dele o quê? Obediência. Então você percebe o quê? Que nessa aliança que Deus faz com Adão, havia obediência. A obediência era fundamental, porque ele é muito claro aqui, olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente você vai morrer. Há uma ordem clara aí. E Deus não está brincando, Deus não está fazendo de conta, né? Deus diz que haveria uma ordem que ele deveria cumprir. Muito bem. Adão cumpre essa ordem? Não. Nós vamos ver agora, a partir do capítulo 3, que o diabo, ele vem até esse jardim e a Bíblia não detalha muitas coisas e eu não estou preocupado aqui também em detalhar essas coisas para você, porque aqui existe uma coisa sobrenatural acontecendo. A Bíblia fala que a serpente, né? Capítulo 3, versículo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, já introduz uma conversa entre a serpente e a mulher. E lá a Bíblia vai dizer mais à frente que o Satanás, que o diabo, que o enganador, ele é essa antiga serpente. Bom, a forma com que ele faz isso é algo sobrenatural, não é algo natural. Não adianta você perguntar para mim, nossa, mas como que a Eva ouviu a serpente? Animais falavam naquela época? Eu sei que tem estudiosos que falam, não, possibilidades de animais falar. Bom, a Bíblia não relata isso com clareza, mas é fato sim que a serpente falou à mulher. Então, houve um diálogo entre a mulher e a serpente. É algo sobrenatural? É. O que é importante aqui? Primeiro que você precisa acreditar nisso. Isso não é uma metáfora, isso não é uma lenda, isso não é uma parábola, ou seja, uma história contada que não necessariamente tem que ser verdade, mas ela foi contada para você entender uma origem de pecado. Não é. Na verdade, a história é real. Quando Moisés descreve, ele descreve exatamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o que realmente aconteceu ali. Por que é fundamental você crer nisso? Lembra que em vídeos passados, ou num dos vídeos passados, eu disse, se você não crer em Adão e Eva, você desacredita, né? Você tem problemas com a sua fé com relação a Cristo, e isso é fato.
também aqui. Por quê? Se você disser para mim, eu sou cristão, eu frequento uma igreja, e eu creio em Cristo, e eu até creio na criação de Deus, e eu creio em Adão e Eva, do jeito que eles foram criados. Mas essa história de serpente, de fruto proibido, de paraíso, isso aí, ó, não engulo, não vai. Bom, você tem um problema. Por quê? Porque descrer na história real da queda de Adão e Eva vai fazer com que você descreia também na redenção de Cristo Jesus. E isso é fundamental. Então não adianta você vir aqui trabalhando comigo, crendo em tudo que eu apresentei para vocês até aqui, e aqui você trava. Não, até agora deu, mas agora não dá. Porque não dá para acreditar nessa história. Serpente falando, fruto, isso e tudo, não consigo acreditar. Se você descrer disso, eu vou ser até ousado a te dizer que você nem cristão é. Nossa, Josué, pegou pesado. Como assim não sou cristão? Não, não é. Porque um cristão, ele não é uma pessoa que apenas crê em Cristo. Porque o diabo crê em Cristo. E ele não é cristão. Um cristão crê em toda a obra de Cristo, em toda a obra redentora de Cristo, o Deus encarnado Salvador. Se você anula a ideia de que houve queda, de que houve uma desobediência dessa ordem, então você anula também a possibilidade de salvação, ou a necessidade de salvação. Então vê como tudo isso está muito vinculado. É bonito cantar sobre Cristo, né? É bonito frequentar uma igreja, é tudo muito bonito isso. Mas se isso não estiver envolvido com a seriedade de realmente você crer que Deus estabeleceu essas coisas, que essas coisas realmente aconteceram, isso é um fato muito relevante que você precisa rever. Muito bem. Eu não vou ter muito mais tempo aqui para falar sobre isso, mas nós vamos ficar no capítulo 3 por mais alguns vídeos, né? Eu vou tratar no próximo vídeo a respeito de por que será que aconteceu isso, né? Por que você deve perguntar, né? Por que Deus decretou, ou por que Deus permitiu que Adão pecasse? Por que Deus não manteve tudo? Isso nós vamos trabalhar mais para frente. O que eu preciso trabalhar hoje com você, e já vou encerrar, é que Deus criou Adão e Eva. Eles não eram deuses, não eram perfeitos, eles eram íntegros, retos, com possibilidade de pecado, e isso vai acontecer. Nós vamos rever, nós vamos ver, na verdade, nos vídeos posteriores. Hoje eu preciso que você entenda que realmente houve esse fato, isso aconteceu. Deus coloca o homem num jardim e lhe dá ordens, cria com ele um pacto, uma aliança, e essa ordem vai ser desobedecida. No próximo vídeo nós vamos ver o que realmente aconteceu e por que isso aconteceu, tá bom? Então, por enquanto, está muito bom o que a gente falou, né? Como eu disse para vocês, os vídeos são curtos, até para que você tenha mais sede, né, de obter novos vídeos, e também não se canse com vídeos muito extensos, né? Um forte abraço para você e não esqueça, compartilha, gente. Isso é importante. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Um abraço, até semana que vem.